Espaços jovens, jovens no coração de Deus. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Amém, a paz do Senhor Jesus a todos. Sejam bem-vindos a mais um Espaço Jovem e que bom contar com a sua companhia. E aproveitando que estamos começando, queremos lembrar a você de compartilhar o nosso link, chamar seus amigos, colegas da igreja, do cursinho, enfim, para assistirem a este programa. Já estamos ao vivo pelas nossas redes sociais, através dos canais do YouTube IEADP Oficial e Rede Brasil Oficial. E não deixa de curtir este vídeo, se inscrever no canal e clicar naquele sininho de notificações para não ficar de fora de nenhum conteúdo novo da Rede Brasil. Muito bem, hoje falaremos sobre o seguinte tema: entre a fé e a razão. Onde fico? Qual a importância da relação entre fé e razão? Para falar deste assunto, recebemos o professor Marconi Felipe, que é graduado em Letras, Teologia, com especialização em ensino da gramática da língua portuguesa, ensino da filosofia, ciências da religião, mestrado em filosofia pela Unicap e doutorando em ciências da religião, também pela Unicap. Paz do Senhor, professor, seja muito bem-vindo. A paz do Senhor, irmão Manassés, para nós é um motivo de grande alegria e satisfação estar aqui com os queridos. Amém. E autor dos livros, né? Já apresenta aqui, não é? Vamos apresentar aqui os seus livros de sua autoria, né, professor? Isso mesmo. O Evangelho da Graça e a Graça do Evangelho, Sola Gratia, a partir da Imago Dei em Agostinho, tendo em vista, irmão Manassés, que nós pesquisamos esse assunto desde o nosso seminário na STEADEB e dando continuidade à temática ainda com Agostinho, elaboramos a doutrina da Trindade segundo Agostinho, também outro assunto indispensável para quem ama a palavra do Senhor Jesus. Maravilha, já vi que a gente vai aprender muito hoje, né? Glória a Deus. E a nossa querida cantora Evelyn Pinho, que faz parte do casting da Berea Music. Evelyn, a paz do Senhor Jesus. Amém, irmão Manassés, é um prazer estar aqui. Amém, prazer recebê-la. Os músicos também, o baterista, tecladista e o contrabaixista, né? Deus abençoe. Os jovens da área 41, Moribeca, evangelista Otávio Francisco, faz um sinal com a mão. Amém, Deus abençoe. E os jovens da área 50, em Catamarã, evangelista Antônio Lúcio, são os do lado esquerdo e do lado direito. Quero ver quem vai ganhar hoje, né, nas perguntinhas bíblicas. Muito bem, dando início à nossa conversa, e a gente já inicia perguntando ao professor o que é a fé. Excelente pergunta, querido irmão Manassés. A fé, de uma forma objetiva, seria um crer com assentimento, ou seja, acreditar e confirmar aquilo que se acredita. Então, para não ficar apenas nas minhas palavras, mas fundamentando esse primeiro conceito, Agostinho de Hipona, na obra Natureza e a Graça, ele vai dizer o seguinte: o pecado corrompeu a natureza humana, criada por Deus, sem nenhum vício. A natureza do homem foi criada no princípio sem culpa e sem nenhum vício, mas a atual natureza, com a qual todos vêm ao mundo como descendentes de Adão, tem agora necessidade de médico devido a não gozar de saúde. O sumo Deus é o Criador e Autor de todos os bens que ela possui em sua constituição, 2 pontos: vida, sentidos e inteligência. O que é que isso significa? Isso significa que se o ser humano, ele pensa, o fato de ele pensar já mostra na sua ontologia, na sua estrutura, que o Criador assim o dotou. Logo, por exemplo, quando Agostinho de Hipona menciona que o homem foi criado por Deus, com todas as faculdades intelectivas, e o seu ser era perfeito. Mas o homem usa, né, essas faculdades de uma forma errônea, causando o pecado e assim contaminando o seu intelecto e a sua natureza,
precisando assim da graça. E o que a graça faz? Ela, por meio do Espírito Santo, convence o homem. E para convencer é necessário tocar nesse mesmo intelecto que foi manchado pela queda. Logo, o ato de crer não isenta a racionalidade. Então, quando é dito muitas das vezes por aí, a gente que serve a Deus, vocês creem aleatoriamente. Isso é um equívoco. Nesse programa, nós iremos tentar tecer alguns argumentos que favorecem a questão da fé e a razão. Gente, principalmente nesses dias, né, tão difíceis, né, professor, que a juventude enfrenta muitas vezes para responder certas questões que são muitas vezes tão filosóficas, tão aprofundadas. Qual o primeiro conselho que o senhor daria para essa juventude que está aqui, para esta que está em casa? Um tema como esse, que de fato é amplo, mas quais seriam os primeiros passos para que eles pudessem se aprofundar e começar a realmente debater alguém que queira questionar a razão da nossa fé? Excelente pergunta, irmão Manassés. Acerca dos adolescentes, dos jovens, que todos eles pretendem construir a família, ter a sua desenvoltura na área profissional e muitas das vezes fazem cursos técnicos, faculdades, universidades e dão continuidade na pós-graduação, especializações, mestrados, doutorados, né? E assim sucessivamente. Quando a gente adentra esse meio acadêmico, principalmente os jovens, né, na faixa etária de 17, 18 anos, quando eles concluem o ensino médio, então vão se deparar com uma outra realidade. E são diversas mentalidades ali presentes. Então, seria indispensável que os adolescentes, os jovens, de uma forma geral, se preparassem no âmbito justamente da racionalidade com a fé. Como assim, Marconi? Você tentando explicar o porquê daquilo que você acredita. Então, por exemplo, quando a gente menciona acerca das Escrituras, muitas pessoas dizem assim, não, eu não acredito na Bíblia, porque é uma questão de fé, é algo subjetivo. Em certo sentido, é claro que está atrelada à nossa subjetividade, à nossa interioridade. Entretanto, por exemplo, porque eu acredito no livro de Platão, que é aproximadamente 4 séculos antes de Cristo, e eu vou dar uma confiabilidade a esse livro especificamente e não às Escrituras, que nós temos diversos argumentos arqueológicos, históricos e sucessivamente. Então, precisamos, de fato, entender o porquê da nossa fé. A gente poderia dizer, antes do senhor explicar o que é também a razão, que a fé, ela é racional também? Sim, com certeza, como eu acabei de mencionar, acerca da estrutura ontológica do ser humano, Agostinho de Hipona vai dizer que um homem ele é composto na sua parte metafísica, né, da vontade, da memória e da razão, que na etimologia latina seria aratio. Então, antes de você confirmar que você acredita ou não acredita, isso passa pelo aspecto da racionalidade, porque a fé é diferente do conceito de fideísmo. Fideísmo é você crer pelo próprio ato de crer somente, mas a fé verdadeira, de acordo com as Escrituras, é uma atuação do Espírito Santo intervindo diretamente no nosso espírito. Então, quando a gente acredita, eu estava num determinado culto e senti aquela vontade. É claro que a vontade, ela confirma, porque, como eu mencionei, a fé, ela é um ato de crer de uma forma que você ratifica esse estado mental. Então, quando você confirma algo, você está confirmando por uma razão, e essa razão seria que o seu intelecto entendeu, de fato, aquilo que estava sendo dito. Essa seria a essência da fé que nós acreditamos. Justamente nessa, o senhor citou aí o Santo Agostinho, é justamente nesse período aí de dar-se tanta ênfase às filosofias e começaram a colocar a fé de lado, que foi necessário nessas explicações, esse aprofundamento aí nas Escrituras, provando que fé e razão andam juntas? Sim, sim. O aspecto filosófico, na verdade, ajuda a confirmar a fé.
Agostinho de Hipona, por exemplo, antes da sua conversão, ele foi professor, né, de retórica, teve acesso à filosofia, o trivium e o quadrivium, aproximadamente no mínimo 7 anos antes de estudar aspectos mais aprofundados, e todos os escritos dele, por exemplo, ele toma por base esse aspecto filosófico, porque as perguntas são diversas. Por exemplo, nós iremos, será citada aqui no programa a seguinte pergunta acerca do mal. Se Deus é bom e o mal existe, e Ele é criador de todas as coisas, como justificar a presença dele? Isso é um aspecto da filosofia. A filosofia, né, transita por essas perguntas, por exemplo. E a razão? Qual a definição para a razão, professor? A razão, da etimologia latina, como eu falei, aratio, ela é uma faculdade intelectiva que confirma aquilo que você quer realizar. Por exemplo, você está com vontade de tomar um açaí. Eita, estou com a vontade, né? Açaí em certo sentido, né, muito saudável. Só que você vai analisar primeiro, no momento eu estou com o valor, né, se for espécie, se for um Pix, enfim, cartão, mas você vai analisar a possibilidade de assim fazer ou não fazer. Então a gente observa que a razão, ela está vinculada à vontade, às emoções de uma forma geral. Que a gente principalmente estuda assim até de forma superficial, né, sem se aprofundar na história, na questão da história da filosofia, e a gente vem para a Idade Média, a questão do iluminismo, que é justamente esse afastamento da fé. É por isso que eu iniciei dizendo para o senhor dar um conselho aqui para a juventude, porque a tendência sempre foi essa, né? Fazer com que a sociedade se afaste de Deus, se afaste da fé, se afaste das Escrituras. A gente vê hoje pessoas dizendo que a Bíblia precisa ser reescrita, reinterpretada, enfim, um monte de coisa, e que de fato nos leva a ter mais esse cuidado com a leitura, com o estudo, né? De um aprofundamento maior, né, professor? Isso mesmo, a gente sempre precisa entender as etapas, principalmente do desenvolvimento cognitivo do ser humano. Então, idade antiga, idade média, que muitas das vezes é considerada como idade das trevas, que das trevas não tem nada. Pelo contrário, se a gente prestar atenção, essas trevas, se a gente fizer uma aplicação, a cada tempo, né, que se passa, a gente vê que as pessoas estão se distanciando mais dessa relação fé e razão. Então, se o ser humano, por exemplo, ele não pode vir do nada, porque seria ilógico dizer que o nada pode gerar alguma coisa. Isso é uma pergunta da filosofia, por exemplo. Então, se o nada... Primeiro, o que é o nada? Olha, o nada é de fato nada. Parece ou então um silogismo, algo muito simplório. Mas se o nada de fato é nada, como é que do nada pode vir alguma coisa? Então, são perguntas que esse aspecto filosófico, quando você vai às Escrituras, por exemplo, há a ratificação. No livro de Gênesis, quando diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Não seria mais interessante a gente pensar que todo o universo, toda essa questão organizacional, a complexidade do ser humano, tudo isso pode vir de fato do nada? Isso é interessante, né? Alguém já disse, né, professor, que é preciso ter mais fé para crer que Deus não existe do que o contrário, né? Porque quando a gente olha toda essa complexidade e essa organização, é muito mais fácil você crer numa mente poderosa, criadora e eterna, né? Tomás de Aquino, por exemplo, ele vai dizer que a razão, ela tem o seu limite. É interessante a gente mencionar isso, mas ele mostra, na argumentação das suas 5 vias, por exemplo, ele tenta mostrar o efeito para se chegar numa possível causa. Então, quando você olha, por exemplo, vou fazer uma linguagem comparativa aqui, uma pintura. Você vê a organização, a tela, a beleza da obra. Você diz assim, rapaz, isso não apareceu do nada, não. O nada não pode fazer isso, não. Não é um quadro, alguém
pensou nas cores, no design e assim sucessivamente, aí por que a Terra, que é muito o universo de uma forma geral, que é muito mais, o universo é muito mais complexo do que um quadro, e eu digo que ele veio, por exemplo, de uma explosão. Então são perguntas que a gente vai refletindo e requer, essas perguntas exigem respostas. Então a gente está apenas tentando dialogar. Então Tomás de Aquino vai dizer que os resultados estão aí. Você olha para a natureza, isso não pode ter vindo do nada. Só que como Deus é um ser que só pode ser compreendido pelo aspecto também da fé, então a gente começa a refletir e diz assim, alguém projetou tudo isso. Agora, quem é esse alguém? O nosso intelecto limita-se. Tomás de Aquino é muito sincero. Entretanto, nós temos a revelação das Escrituras. O que é que as Escrituras vão dizer? As Escrituras vão dizer que ele projetou tudo, ele organizou tudo e pelo poder da sua palavra, tudo foi formado. Então a gente só sabe isso fazendo uma junção entre razão e fé. Maravilha. Agora os jovens aqui estão ávidos, né, para fazer perguntas sobre fé e razão. A jovem Sara Gabriela, cadê ela aqui? Fique à vontade, Sara. A paz do Senhor a todos. Tem uma pergunta. A fé, ela pode ser explicada? Pai do Senhor, minha querida, né, excelente pergunta. A fé pode ser explicada? É o que a gente está tentando fazer na argumentação. Logo, a gente já está dando uma explicação acerca dela. Então, sim, a fé pode ser explicada, porque na medida em que a gente vai analisando a história, por exemplo, acerca de Jesus, há um conceito a partir do século XVIII em diante, e quem tenta dividir, ele tenta fazer uma distinção entre o Jesus histórico e o Jesus. Como assim, Marconi? O Jesus histórico é visto apenas para querer analisá-lo no seu aspecto humano. Só que se você fizer isso conforme o texto sagrado, por exemplo, tem uma parte nas Escrituras, se eu conservo bem, em Mateus capítulo 8, em que Jesus ele está diante de um paralítico. E o paralítico, né, logicamente, foi levado, né, por algumas pessoas. E Jesus diz assim, os teus pecados estão perdoados. Aí na mesma hora os mestres da lei disseram assim, ele está blasfemando. Por que ele está blasfemando? Porque só quem pode perdoar pecados é quem? Deus. Então, se Jesus perdoa pecado, logo ele é Deus. Eu estou utilizando a razão e mostrando que, pelo texto, se ele perdoa pecado e só quem pode perdoar pecado é Deus, então Jesus está perdoando, logo ele tem a mesma essência da divindade, não só a sua natureza humana. Então ele tem as duas naturezas em si. O Jesus histórico vai analisar somente esse aspecto, vai dizer, não, perdoar pecado... Não, meu filho, você está querendo colocar no texto, você está fazendo de fato uma exegese, você não está extraindo do texto, você não está sendo sincero. Uma pessoa que quer dividir o aspecto de quem Jesus é na sua parte integral, então isso não seria correto. Logo, voltando aqui à sua pergunta, a fé pode ser explicada assim. Explicar a razão da nossa fé, por que eu creio no que eu creio, né? Se alguém, e a Bíblia vai falar sobre isso, né, professor? Por que você crê nisso que você está dizendo, né? Qual a razão? Eu acho que é essa a questão, né? Isso. Explicar por que eu creio em determinadas coisas. E falando sobre a ciência, né? Tem uma pergunta aí, eu acho que é sobre isso. Irmão Júlio César é o imperador. Pai do Senhor. Pai do Senhor a todos. Tem uma pergunta. A ciência e a fé, elas se excluem? Olha aí. Pai do Senhor, meu querido, boa pergunta. O aspecto científico, quando a ciência é verdadeiramente, eu posso dizer assim, sincera, ou seja, porque dependendo de quem esteja analisando, ele pode querer colocar aspectos específicos ou isolados da sua subjetividade e querer alterar alguns conceitos científicos, vamos assim dizer, porque a ciência, para de fato ser científica, ela tem que ser comprovada dependendo do tipo da ciência, dependendo do tipo do conhecimento. Então, quando a gente vai estudando
cada vez mais sobre, por exemplo, o processo histórico. Então isso, assim, a história é uma ciência? Sim, a história é uma ciência. Então se a história é uma ciência e a gente pode encontrar pelos relatos históricos, por exemplo, acerca de Jesus, achados arqueológicos, né, em determinados aspectos, né, logicamente. Então a gente vê que a verdadeira ciência, ela não distorce a nossa fé. Pelo contrário, ela só confirma. Porque no livro do profeta Daniel, por exemplo, ele mencionou que no fim dos tempos a ciência se multiplicaria. Então você, por exemplo, vê um James Webb, um sistema, né, que acaba captando imagens que o ser humano, a gente não poderia, de fato, obtê-las no nosso aspecto limitado. Mas a ciência só faz corroborar com o ato criacional de Deus. Cada vez mais que a ciência é expandida, ela só ratifica a grandeza do nosso Deus. Maravilha. A gente vai dar continuidade aí a esse assunto tão maravilhoso, né? Mas agora a gente vai dar uma pausa na nossa conversa para começarmos o nosso primeiro quadro de hoje, que é o Quem Disse a Quem. Pode rodar. Muito bem, neste quadro diremos um trecho de algum diálogo da Bíblia e os jovens tentarão identificar quem foi que disse a quem nesta passagem. Estão prontos? Mais ou menos, você de casa também. Reúne a família que eu quero ver quem é bom de Bíblia aí. Primeiro, a gente começa com a área 41, não é isso? Uma voz me diz aqui que é a área 41. Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Quem foi que disse isso a quem? Pai do Senhor, Amém. Deus disse a Josué, Seu nome é? Gabriele Camille. Rapaz. Foi? Tá certo. Deus disse a Josué. Josué 6:2. A senhora é de? Área 41, Nova Muribeca. Olha aí, rapaz. Deu alegria a área agora. Agora a gente vai para a área 50. Eu careço de... essa tá muito fácil. Eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim? Cadê? Quem vai responder? É o jovem? Pai do Senhor, Pai do Senhor. Gabriel, da área 50. João Batista para Jesus. João Batista disse... A Jesus. Para Jesus. Mateus 3:14. Essa foi mamão com açúcar, né? Essa foi boa demais. Vamos lá. A gente volta para... Área 41. Tá 1-1. Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Olha ali. Júlio César, né? Decorei, tá vendo? Júlio César. Davi dizendo a Abigail. Rapaz, professor da escola dominical, hein? Me diga que eu vou lá assistir uma aula, tá certo. Davi disse a Abigail, tá aí a referência na sua telinha. Muito bem, parabéns a todos vocês. Deus continue abençoando. Bom, e agora a gente vai de quê? De música, de louvor? Vamos a um intervalo, mas antes você louva ao Senhor Jesus com a cantora Evelyn Pio. Amém. Vamos adorá-lo. Glória a Deus. Deus de Abraão, sei que nunca quebrará a aliança que me fez. Provado já está que o que prometeu Ele cumprirá. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Que eu possa entender, se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor,
nascer do sol ao anoitecer eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Tudo passará, mas tua palavra permanecerá. A história já provou que o teu poder, Senhor, fiel é o teu amor. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Que eu possa entender se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Tua fidelidade nunca acaba. Eu pus minha fé em Cristo, me ancora firme. Ele é a minha rocha e nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha e nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha e nunca me deixou. E nunca me deixou. Fiel tu és, Senhor, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Eu olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei um testemunho e contarei ao mundo que tu és meu. Amém, que bênção! E o Espaço Jovem está de volta. Não esqueça de compartilhar o nosso programa nas suas redes sociais. Você pode nos encontrar nos canais do YouTube, EADP Oficial e Rede Brasil Oficial. E você sabia que também pode encontrar o Espaço Jovem em formato de podcast? É isso mesmo. Assine agora o RBC Oficial nas melhores plataformas digitais, como o Google Podcast e o Spotify. Bom, hoje estamos conversando sobre o seguinte tema: entre a fé e a razão, onde eu fico? E para falar deste assunto, estamos recebendo o professor Marconi Felipe. Agora a gente volta à nossa conversa, não é, professor? A fé admite limitações? Interessante, né? Essa pergunta, a fé admite limitações? A gente partiu do seguinte princípio, que a razão
ela busca o conhecimento, entretanto, ela é limitada. E onde a fé estanca-se, aliás, onde a razão estanca-se, a fé ela vai mais além. Então, nesse aspecto do acreditar, a gente consegue identificar que ela, em certo sentido, supera. Não que ela seja melhor, mas ela vai mais além. Então, a Bíblia fala de pouca fé, fé grande, ou então também a ausência de fé. Nesse caso, a fé, ela vai até aonde você conseguir alcançar. A fé vai para além, né? A fé é aquele conceito de Paulo, que Paulo também era bom de filosofia, né, professor? Paulo discutia com os filósofos da época, né? Isso. No Areópago, por exemplo, aquela estratégia de Paulo foi muito interessante com os epicureus e os estoicos, que a gente não vai mencionar os aspectos filosóficos na sua integridade, mas Paulo, ele menciona o aspecto da razão e da fé naquele texto, porque ele diz assim: eu tenho observado que vocês têm deuses diversos aqui. Provavelmente Paulo olhou da esquerda, né, quem sabe até a direita, só que ele viu um local que dizia assim, um local vazio no âmbito físico, de imagens, e estava com o texto, ao Deus desconhecido. O que é que Paulo associou? Paulo tentou argumentar com eles, dizendo o seguinte: olha, esse Deus que vocês não conhecem, eu o conheço. Ele fez isso, né, propositalmente, e ele usa aí a razão. E isso chamou a atenção dos que estavam ali presentes. E Paulo, estou apenas parafraseando, Paulo diz assim: agora só tem um detalhe, ele não pode comportar nesse espaço, porque ele, primeiro, não foi criado por homens, ele não pode ser formado. O Deus que a gente serve é um Deus que a gente não pode estruturá-lo fisicamente, então eu não posso dar um formato ao ser dele, e ele enche os céus e a terra e não comporta. Se fosse fazer uma imagem dele, vocês iriam gastar toda a matéria e não iria comportar de fato a sua estrutura. Então Paulo faz isso de propósito. Ele poderia utilizar de argumentos filosóficos, poderia, que aquele era um ambiente propício, mas ele aproveita o ensejo, usa a razão e usa também o aspecto da fé. Então Paulo era um grande estrategista. Já que o senhor falou em Epicuro, eu acho que tem uma pergunta aí bem dentro dessa escola aí, que é do nosso irmão Jonas Ferreira. Cadê? Paz do Senhor para todos, para o Senhor, irmão Amém. Manassés, professor Marcones. Amém. Aproveitando que o Senhor citou aqui no comecinho do programa sobre a existência do mal e a fé, eu queria perguntar para o Senhor: se Deus é bom, como eu posso explicar a existência do mal? A gente sabe que na escola aqui, todo mundo está cursando ensino médio, já cursou faculdade, sempre alguém quer tentar pegar a gente de surpresa com essa pergunta. Então eu queria perguntar ao Senhor: como é que eu posso refutar? Se Deus é bom, como eu posso explicar a existência do mal? Amém, meu querido, né? Excelente pergunta. E muitos utilizam desse fato para querer provar que Deus não existe por causa disso. Se Deus é bom, ou seja, ele só faz coisas boas, perfeitas, e o mal existe. Aí você pode perguntar, tanto uma pessoa que crê ou não, ela vai dizendo assim: o mal existe. Aí a primeira pergunta, dentro dessa pergunta, a gente poderia fazê-la para a pessoa: o que é o mal, primeiramente? Já imaginou o que é que seria o mal, se o mal existe? Agostinho se deparou com essa pergunta no âmbito filosófico e passou 9 anos no maniqueísmo. E o que era que o maniqueísmo tentava isentar Deus da responsabilidade? O maniqueísmo dizia o seguinte: Deus é bom, então Deus não pode criar o mal. Então tem que haver uma divindade coeterna com Deus que faça o oposto. Isso no maniqueísmo, que dizia que essa divindade do mal, ela criou o mal. Já a divindade do bem criou o bem. Então, por exemplo, no gnosticismo, que acaba fazendo uma mistura, o gnosticismo diz que essa matéria que veio da divindade do mal, ou a matéria por ser má, ela aprisiona a alma que é boa.
Então a matéria é má, mas a alma é do bem ou é boa, é perfeita. Então fica esse dualismo, vamos assim dizer. E Agostinho achou interessante porque essa resposta de dizer que o mal é oriundo de uma divindade do mal isenta a bondade de Deus. Só que se a gente acreditar nessa resposta, já haverá duas divindades. E o aspecto que a Bíblia menciona é o monoteísmo, ou seja, a existência ou a crença em uma realidade de um só Deus. Apesar que esse Deus é composto por três pessoas, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, queira ou não estar relacionado ao assunto. Como é que a gente poderia justificar três pessoas, todas elas perfeitamente compostas, ou elas têm na sua essência a natureza divina, ambas as pessoas, e não são três deuses? A relação é que a inseparabilidade, ou a harmonia, irmão Manassés, da essência. Então, as três pessoas não se separam. Não tem como eu separá-las, todas as ações, desde a criação do mundo até a morte de Cristo. Quando Maria estava grávida, o Espírito Santo participou até a morte, a ressurreição e até o fim do mundo, fisicamente falando, no Apocalipse, quando diz assim, eis que vejo novos céus e a nova terra. Mas em relação, qual a resposta que Agostinho ele encontrou para sair do maniqueísmo? A resposta que Agostinho encontrou foi o seguinte: o mal não é uma substância material. Se a pessoa entender o conceito de mal, logo ele vai entender o que é o mal, se o mal realmente existe ou não e como ele existe. Agostinho se deparou no maniqueísmo, como mencionei, 9 anos, o mal era no âmbito da matéria. Mas quando ele observa o livro do Gênesis, ele diz que o livro do Gênesis vai dizer que tudo que Deus fez é bom e é perfeito. Minha pergunta é, a matéria foi feita por Deus, sim ou não? Sim, porque nós somos matéria também. Então, se eu disser que a matéria é má, eu estou colocando Deus como autor do mal. Aí Agostinho vai dizer, ouvindo as homilias de Ambrósio, por exemplo, e Ambrósio vai dizer que Deus criou o homem perfeito, como eu mencionei, com as faculdades intelectivas e o livre-arbítrio que Adão possuía ao ser criado. Ele usou o livre-arbítrio de uma maneira errônea. E ao usar esse livre-arbítrio, o irmão Manassés, de uma maneira errônea, ele se transformou no que ele é. Então, quando você vê todas as maldades no mundo, por exemplo, homicídios, mentira, roubo, estupro, todas as mazelas de uma forma geral, Deus não tem nada a ver com isso. Ou seja, o homem, pelo mau uso do livre-arbítrio que Deus o dotou, o mal foi a alteração do bem. Então, ou seja, o mal está no aspecto da moralidade, no aspecto da ética, no aspecto comportamental. Então, o mal não foi criado por Deus. João vai dizer que a luz veio, mas os homens amaram mais as trevas, né, do que a luz, né? Essa humanidade caída. Eu estava lembrando, professor, enquanto o senhor falava, como o evangelho, o início ali, a igreja primitiva, ela passeia entre essas vãs filosofias, né? O senhor citou aí os estoicos, epicureus, os gnósticos. Quando a gente lê as cartas de João, ele vai fazer uma defesa da fé justamente contra o gnosticismo, né? Se Jesus veio em carne, todo espírito que é de Deus, ali ele está falando para quem entende daquele assunto, né? Isso, boa colocação, irmão Manassés. O Evangelho de João, quando ele começa, no princípio era o verbo, ou logos. No princípio era o verbo estava com Deus, na companhia de Deus. Depois ele utiliza o verbo ser. E esse verbo que estava na companhia de Deus era o próprio Deus. Então eu vejo duas pessoas, mas ao mesmo tempo com a mesma essência. Então, João também, na sua primeira epístola, ele vai mencionar que nós estamos pregando e ensinando para vocês aquilo que os nossos olhos viram, que nós apalpamos. Por quê? Porque o gnosticismo até tem uma obra também que é do presbítero Irineu de Leão, que é contra as heresias. Irineu de Leão foi discípulo de Policarpo, e Policarpo foi discípulo do apóstolo João. Então, nessa obra, ele confronta esses argumentos
né, por exemplo, a matéria sendo má e Jesus é Deus, olha, se a matéria é má e Jesus é Deus, como é que os dois estão juntos? Então isso é um ataque à encarnação, é um ataque à humanização do verbo divino. Então, se a matéria é má e Jesus encarnou-se, então esse Deus aí não é o verdadeiro. Aí João está dizendo, tem um detalhe, quando você vai, né, uma das regras básicas da hermenêutica é que a Bíblia interpreta-se por si própria, então eu tenho que analisar todo o conjunto das Escrituras. O que é que vai acontecer? Quando Jesus vai nascer, o profeta Isaías já havia profetizado que a virgem, né, iria conceber e ter à luz a um filho, e quando Jesus nasce, ele não nasce da participação de José. Logo, ele não vem com o pecado original. Jesus nasce perfeitamente isento de qualquer contaminação. Então, na sua essência, tanto física e principalmente na divina, não tem mal nenhum. Então, João está dizendo que, ao se encarnar, ele não trouxe nenhum mal e na sua vida perfeitamente não cometeu nenhum pecado, morreu. Aí se a morte é o resultado do pecado, por que Jesus morreu? Poderia ser outra pergunta. É ou não é? Só pode morrer quem cometeu o pecado. Se Jesus morreu, por que... Se Jesus não cometeu pecado, por que ele morreu então? A Bíblia vai dizer que ele disse assim, eu tenho o poder de dar a minha vida e de tomá-la de volta. Qual é o ser humano que pode dizer isso? Morrer, todo mundo vai morrer um dia, a não ser que Jesus volte, né? Ou seja, no arrebatamento, mas a gente morre. Quem pode dizer assim, depois da morte, eu tenho um direito, ou eu tenho um poder de tomá-la de volta? Ninguém pode fazer isso. Logo, Jesus se entregou à morte. Aí você vai somando. Minha pergunta é, isso é racionalidade? Sim ou não? Sim. A nossa fé é aleatória? Então, cabe você fazer esse aparato argumentativo. Ainda mais morrer na hora que quis, né? Nunca vi isso. Agora, entrego o meu espírito, isso, né? Tem um hino que é uma bela poesia, que acho que é o Zé de Paula canta, que é a morte morreu no lenho da cruz, né? Ela ficou só assistindo ali. Agora, professor, ser bom seria uma questão de sorte? Ser bom, é interessante a pergunta, ser bom seria uma questão de sorte? Não, por quê? Porque ser bom ou não é uma questão... É claro que eu não quero mencionar aqui a ausência do pecado original, tá certo? Porque a partir da queda de Adão, como Adão era o representante da raça humana, então todos nós já nascemos pecadores. É interessante esse conceito, ou seja, eu não me torno pecador quando eu peco. Eu já nasço pecador, porque eu já nasço na representatividade de Adão. Aí você pode dizer, eita, mas eu não tenho culpa nenhuma. Quem pecou foi Adão, então ele que se vire. Aí é o pelagianismo. O pelagianismo vai dizer que o homem, após a queda de Adão, ele nasce perfeito. Então já seria o debate do nosso primeiro livro, né, sobre o Evangelho da Graça e a graça do Evangelho, que eu aconselho vocês lerem a temática. Não só por causa do livro, né, pode pegar essa temática em outros livros, né, mas eu aconselho ter essa noção. E acerca da questão da responsabilidade, após a queda, o homem, quando a graça atinge o seu intelecto, ele responde à graça. A Bíblia diz lá em Romanos 10 que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, irmão Manassés. Uma vez o homem sendo convencido, ele vai agora se arrepender dos seus pecados. Então, não é uma questão de sorte, é uma questão de responsabilidade humana. Primeiramente com a graça. E a gente ainda tem a questão da graça, né, que é da regeneração, né? Sim. Muito bem. E para quem é que a verdade ela é desconfortável, professor? Tem para muita gente, né? A verdade é desconfortável para quem, irmão Manassés? Para quem não gosta dela. Ou seja, para o pai da mentira. Se o inimigo é o pai da mentira, Jesus é o oposto, é o pai da verdade. Então só não gosta da verdade quem de fato quer permanecer no lado oposto. Então quando você tem a oportunidade de ouvir conceitos como estão sendo abordados aqui, Jesus ao dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então muitas das vezes as pessoas mencionam, e quando eu estou pregando eu gosto de deixar esse conceito claro, Jesus não é religião.
Mas Jesus não é religião, não. Ele é quem ele diz quem é. Sim, e o que é que ele diz que é? Ele diz que é o caminho, a verdade e a vida. Então, se você entende que tudo que saiu da boca de Jesus é verdadeiro, como é que eu posso acreditar nisso, Marconi? Desde o começo da criação. Uma vez eu estava explicando sobre essa questão de Jesus não ser religião. Aí um colega também que é professor, em uma determinada escola, ele mencionou. Disse assim, Marconi, mas existem religiões que são anteriores ao cristianismo. E de fato existem religiões que são anteriores ao cristianismo. Só tem um detalhe, o que é o cristianismo? Quando Deus cria o homem, Adão e Eva, o que é que acontece? O que acontece é que Adão, ambos, o casal peca, e o Senhor diz lá em Gênesis 3,15, da semente da mulher, nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E onde é que isso vai até Paulo, na carta aos Gálatas, chamado de a vinda de Cristo, de a plenitude dos tempos. O que é que isso significa? Que Agostinho vai mencionar também que Jesus é chamado de último Adão pelo apóstolo Paulo, porque o primeiro Adão, no começo da criação, trouxe o pecado. Aí nada não, o último Adão vai buscar o que o primeiro Adão fez. Aí ele é o último Adão, o aspecto retroativo da salvação. Vai buscar o homem lá para dizer assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, aproveitando o ensejo, meu querido, não importa o que você tenha cometido, não importa, a graça de Cristo supera o teu pecado. Então, nós acreditamos nesse aspecto, irmão Manassés. Maravilha, né? E essa simplicidade do Evangelho, né, professor? A gente, claro, traz essas questões filosóficas que elas vão aparecendo, mas a gente vai usando a palavra de Deus, mas não eram questões para os discípulos de Jesus, que só anunciavam o Evangelho, né, numa simplicidade, numa pureza tão grande, e a gente via, né, os sinais e maravilhas, né, professor? Isso mesmo. Quando Jesus diz assim, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, e os sinais seguirão aos que creem. E ele ainda diz que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. E como a gente vai fazer coisas maiores? É claro, no sentido de dar continuidade. Ou seja, ele diz, porque eu vou para o Pai. E o que é que vai acontecer? Eu estou, por exemplo, estou com vocês aqui, mas como eu estou na encarnação, eu sou Deus, mas ao mesmo tempo eu me limitei devido a tornar-me homem. Mas eu vou, convém que eu vá, para que o outro Consolador venha. E quando o outro Consolador virá, ele habitará em vocês. Então imagine, qualquer ser humano na face da terra que crê no Evangelho, ele vai ser morada do Espírito Santo. Agora imagine todas essas pessoas, assim, por exemplo, uma comparação, todas as pessoas que estão ouvindo aqui, se elas se arrependeram, se elas nasceram de novo, o Espírito Santo está residindo nela. Imagine que quantitativo não vai ser. Se só Jesus só fez o que fez, imagina a multidão de salvos, cheios do Espírito Santo, pregando o Evangelho. Eu creio. Deus está falando, né, neste momento aí conosco e com você aí de casa. Meus queridos, e a gente, né, a conversa está muito boa, mas agora vamos para outra pausa, começando com o quadro Quem Sou Eu? Roda a vinheta. Muito bem preparados? Tudo tranquilo? Coluna tá bem? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. A gente vai dando dicas e você em casa reúne a família também para ir respondendo, tá bom? Tá quanto? Tá 2-1, né? Isso? Tá 2 para quem? Área 41. Área 41 e área 50 só tá com 1. Vamos lá. O meu pai foi o sacerdote Buzi. Área 50. Vamos começar pela 50. Meu pai foi o sacerdote Buzi. Nada? Área 41. Oi? Dá lá o microfone ao servo de Deus. Foi? Ezequiel, irmão? Eduardo. Mas fui profeta, segunda dica. Também fui contemporâneo de Jeremias e Daniel. Será que ela acertou, produção? O senhor disse? Ezequiel. Perdeu 100 mil reais, não, brincadeira. Profeta Ezequiel, parabéns. É professor de escola dominical, né? Pela misericórdia de Deus. Qual é a classe?
Adultos. Adultos. Venda seu peixe aí, o pessoal chegar domingo aí lá na Todo escola. domingo, na Escola Dominical, em Eixo da Integração, área 41. Amém. Glória a Deus. Vamos pro segundo personagem. Deus me deu uma missão muito grande. Há várias pessoas, né? Vamos para a segunda? Alguém quer arriscar? Não? Eu e a minha família atendemos ao propósito divino. Hã? Quem foi que respondeu primeiro? É a jovem? Dá lá o microfone dela. Foi a jovem? Tainá. Cadê o microfone, Tainá? Tainá Maria. Respondeu? É Abraão. Abraão. Tá errado. Vamos para a terceira dica. Assim como Adão, fui um grande patriarca. Opa, cadê? Traz que tá o microfone mais perto aqui, tá aqui. É a jovem? Maísa, da área 41. Maísa, fala no microfone. Maísa, da área 41. Área 41, ela disse que foi Noé, Noé. produção, tá certo? Será que foi Noé? O homem da arca? Dos bichinhos? Tá certo. Noé. Então ficou como agora? 3 para cá, hein? 4 para cá. E 1 para lá. Meu Deus, o que é que a gente... 2. 4-2, não é isso, produção? Ajuda aí. Vamos para a terceira. Agora não tem como mais ganhar, porque agora só tem um ponto. Quando eu ainda era muito nova, conheci Jesus pessoalmente. E aí? Nada? Nada? Meu pai foi atrás de Jesus para que eu recebesse... Opa! Quem foi primeiro lá? A jovem? Sara. Sara. Ela respondeu que foi a filha de Jairo, produção. Foi a filha de Jairo mesmo, né? E aos meus 12 anos, Jesus me ressuscitou. Muito bem, nesse momento a gente ouve o quê? Mais um louvor? Mais um louvor para a glória de Deus com a cantora Evelyn Pio. Glória a Deus, vamos adorá-lo. Aleluias. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, pois o meu Deus não falha. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, pois o meu Deus não falha. Ele não falha, não. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então. Oh, Deus proverá, Deus proverá. Oh, glória a Deus, Ele proverá. Ele é Deus. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado
Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Ele não Ele é Deus. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Glória a Deus! E esse é o Deus que nós servimos com toda a nossa fé e com toda a nossa razão, não é isso? Glória a Deus! Espaço Jovem está de volta e já estamos no último bloco. Cadê o ar? Nossa conversa está muito boa, mas ainda não acabou. Fique por aí. O nosso bate-papo, com o nosso convidado de hoje, o professor Marconi Felipe. E hoje estamos conversando sobre o tema. Você que chegou agora, ligou a TV, acessou a internet. Estamos falando sobre entre a fé e a razão. Onde fico? E dando continuidade à nossa conversa, professor, qual a coisa mais absurda que a nossa sociedade aceita como normal? Interessante, irmão Manassés, queridos jovens telespectadores, o que as pessoas dizem que é normal e que de fato não é, logicamente. Eu poderia dizer, filosoficamente falando, seria negar a realidade do ser de Deus. Por quê? Porque é tão óbvio, é tão nítido. Salmo 19 fala que os céus e a terra manifestam, revelam a glória das mãos dele. Um argumento também, eu utilizei o aspecto bíblico, vou voltar para o filosófico, irmão Manassés. Uma criança, todos nós aqui somos resultados da fecundação de um óvulo. Se a gente nasce, se nós nascemos, logo é porque nós temos um começo. Se o ser humano tem um começo, parece um paradoxo, mas não é, isso é proposital. Se o ser humano tem um começo, é porque ele não é eterno. Se o ser humano não é eterno, é porque tem que ter alguém que não está no tempo, ou seja, que é superior ao próprio tempo. Isso é lógico, isso é racional. Se o ser humano é finito, é porque ele está no tempo, é porque ele tem um começo, logo só um ser que não está no tempo, que não foi criado por ninguém, que está na eternidade desde sempre. Parece uma redundância, mas não é. Dizer que Deus, somente o ser de Deus, é que se ele não veio de ninguém porque não pode vir, ou seja, se eu dissesse que Deus, ele veio de alguém, ele já teria um começo. Então já quebra o raciocínio lógico. Logo, Deus, ele estava desde sempre. Por isso que, para você definir o ser de Deus, se ele não se revelasse, a nossa razão seria de fato insuficiente. Por quê? É por isso que, por exemplo, na língua portuguesa, se eu construir uma frase e disser assim, o homem é trabalhador. Na língua portuguesa, essa estrutura oracional, esse verbo ser, ele está indicando que o que está depois dele é uma característica do sujeito. Então, o homem é trabalhador. Aí você faz a pergunta ao verbo para descobrir quem é o sujeito. Quem é trabalhador? O homem. Então, o que está depois do verbo, nessa oração, é um predicativo do sujeito. O que é um predicativo do sujeito na língua portuguesa? Caracteriza o sujeito. Aí quando Deus vai se revelar a Moisés, diz assim, olha Moisés, a partir de você eu vou me revelar de uma forma diferente. Antes de você eu me revelei como El Shaddai, o Todo-Poderoso. Aí dizer que o ser de Deus é todo-poderoso, é uma mente sublime. Aí ele vai ampliar essa revelação. Ele vai dizer assim, Moisés, eu vou tentar definir para você, para ver se o seu intelecto entende.
Por isso que a temática, fé e razão. Ele disse assim, eu sou o que eu sou. Por que depois do verbo ser, Deus poderia dizer, eu sou tal coisa? Porque se Deus, depois do verbo ser, tivesse algum atributo, se ele fizesse assim, ele estava definindo quem ele era. Logo ele diz assim, olha Moisés, você vai me conhecer. Aqui eu vou permitir, por meio de Faraó, eu serei reconhecido só um pouquinho. Então, eu sou o quê? Eu sou o que eu sou. E como eu não posso definir para você quem eu sou, eu só vou revelar um pouco da minha essência. Então, Deus, a partir dos milagres que ele fez no Egito, há uma teoria que diz que, há uma linha de interpretação, que Deus estava combatendo cada divindade do Egito, porque eles eram politeístas, e ele estava mostrando que ele está no controle de tudo. Então, Deus é o que ele sempre foi. É até aí que o intelecto alcança. E é interessante, professor, que o senhor citou até aqui o telescópio James Webb, né? E cada foto que ele tira confirma ainda mais essa criação poderosa, né? Eu estava vendo um quadro ali, uma foto, que tinha mais de 10 mil galáxias numa única foto. Dizer que tudo isso é obra do acaso é pensar pequeno, me permita. E dizer que um ateu não tem fé, ó para aí, tem fé sim, quem disse que ele não tem? E vendo uma pesquisa entre os cientistas, uma boa parte é religioso, confessa alguma crença. Então são pessoas que estão lidando o tempo todo ali com ciência e que desperta essa adoração, né, por um Criador, né, professor? Isso, um átomo, uma sopa que eles mencionam para dizer que tudo isso veio de um átomo. Isso é um paradoxo, irmão Manassés, porque o próprio DNA, já que a gente está falando de fé, foi feita a pergunta sobre a ciência, o DNA é um conceito científico e ninguém duvida dele. Por quê? Porque o que é que o DNA faz? O DNA, ele confirma as características hereditárias ou a carga genética que há naquele ser. Então, quando você vai analisar, a ciência diz que um DNA não pode gerar outro DNA. Ele só repete as informações genéticas que há em si mesmo. Ou seja, se um ser ele é composto por um DNA, de uma forma bem simplória, uma formiga não pode se transformar num boi. Porque a formiga tem um DNA e o boi também tem o seu DNA. Sim, por que analisar essas premissas? Porque se um átomo, como é que um átomo, ele vai carregar todos esses DNAs de todos os seres, tanto no âmbito vegetal, quanto no âmbito animal, quanto no próprio âmbito racional? Que milagre é esse? Que átomo é esse? Então está quebrando o próprio conhecimento científico que diz que todo DNA tem a sua carga genética. Logo, como é que a gente vai explicar? O livro do Gênesis dá uma resposta. Deus disse assim, Deus produziu, Deus criou, Deus formou cada ser conforme a sua espécie. Parafraseando, era a mesma coisa de a gente estar agora contextualizando. Deus colocou cada informação genética conforme o ser que ele determinou. Seria interessante a gente raciocinar? Olha a ciência ajudando. Provando. Outro argumento que eu posso mencionar, o homem, acerca da linguagem. Toda criança, para aprender a falar, primeiro ela precisa ouvir. Então, existe alguém que tem um léxico, por exemplo, o pai e a mãe estão dialogando, a criança está ouvindo. Então, livro, a criança não desenvolveu o léxico ainda, mas ela está ali, ó. Agostinho de Hipona vai dizer que o objeto é captado pela visão, que essa imagem aqui é retida na memória. Então, de um certo tempo, a criança, de tanto ouvir a palavra livro, se alguém apresentar o livro, a memória vai dizer, isso é um livro, ela já sabe o que é um livro. E gradativamente ela vai pronunciá-lo. Então, ou seja, a criança só pode pronunciar porque primeiro ela visualizou. Aí minha pergunta é, se uma criança, ela só pode falar porque ela primeiro precisa ouvir. Aí você vai no começo da criação. Se o homem foi criado por Deus, Adão, e ele é o primeiro homem, como é que ele iria aprender de alguém? Se ele é o primeiro, não tinha alguém, um ser humano anterior a ele.
Como é que ele conversava? E como é que, num processo evolutivo, o homem iria desenvolver a fala? Se ele precisa de alguém com um léxico já pronto para ele ouvir e desenvolver no seu léxico, desenvolver na sua memória. Ou seja, não seria mais claro a gente entender, conforme agora razão e fé, que ao ser criado, provavelmente Adão não poderia ter sido criado criança, porque ele teria que aprender, então provavelmente ele foi criado adulto. E quando ele conversava com Deus no jardim do Éden, na virada do dia, Deus adentrava no jardim e conversava. Estou parafraseando. Adão, você viu as frutas que eu criei para você? Olha para aí, olha, mamão, Adão. É claro que não foi esse léxico, né? Mamão, Adão. Olha a jaca. E Adão conversava com Deus. Como é que a gente pode responder? Isso é justamente por infusão. Deus adentrou no intelecto de Adão e colocou todo o léxico para que o homem pudesse dialogar. Logo, não teria alguém anterior a ele e quebra também esse conceito evolutivo que o homem, como é que o homem iria aprender a falar se para que ele falasse ou para que ele fale, ele precisa ouvir um léxico perfeito. Logo, Deus cria Adão, coloca o léxico nele e a partir dos seus filhos, que vão ouvir o primeiro casal, eles vão se desenvolver. Não seria lógico, né? Com certeza. E eu acho que essa é uma questão, professor, por que nas escolas, nas universidades, Darwin é ensinado e a Bíblia não? Já que são dois pontos. Então, se eu vou ser justo, eu vou dar as opções para que você tenha a sua formação, a sua opinião. Só que a Bíblia é excluída, né? A base da sociedade é Darwin, é Marx, a Bíblia já está fora de cogitação. Justamente, são questões, eu posso dizer, políticas, questões religiosas e assim sucessivamente. Ou seja, se a gente tem informações para que a gente possa usá-las como fundamento, como base, por que não fazê-las? Por que não utilizá-las? Então é como se fosse mais um exclusivismo, um determinismo, isso no âmbito humano da palavra. Ou seja, mas também no âmbito espiritual, a gente sabe que o inimigo de nossas almas também ele atua nessas mentes que não acreditam no ser de Deus. Então, por isso que eu não vou mencionar o aspecto religioso não, porque não tem nada de científico. Pelo contrário, a gente acaba argumentando e faz um léxico, uma conexão que encaixa-se perfeitamente. Nosso querido irmão Valdevan está com sede de fazer uma pergunta ali. A paz do Senhor a todos, irmão Manassés, professor. Eu gostaria de saber, em meio a tudo que já ouvimos aqui, a respeito da infelicidade, a solitude humana. A fé e a razão, tem um posicionamento sobre isso? Sim. A infelicidade, né, etimologicamente, o prefixo in seria a ausência da felicidade. Então seria interessante a gente entender o que seria infelicidade pelo conceito de felicidade. Agostinho vai dizer o que é a verdadeira felicidade. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo busca a felicidade. Isso é um tema filosófico. Agostinho pesquisou no âmbito da filosofia e quando ele se converteu em Cassicíaco, ele chamou a sua mãe, alguns colegas, alguns familiares para dialogar acerca do que seria a felicidade. A felicidade, quando Deus criou o ser humano, o homem tinha tudo. E principalmente a presença de Deus. Só que eu falei aqui, utilizando uma citação, que após a queda, o homem se corrompe. Ele sai do jardim. Se o jardim representava a beleza, a grandeza, o que há de mais precioso, e a gente pode fazer um paralelo no sentido espiritual, mostrar que Deus estava passeando no jardim, logo o jardim, o que há de mais belo no jardim era Deus passear nele. Só que o homem perde isso após a queda. Aí Agostinho vai dizer, a verdadeira felicidade é a pessoa ter algo que não se deteriore, que não seja efêmero, que não seja passageiro. E o único bem que não é efêmero, que não é passageiro, irmão Manassés, é somente o Criador de todas as coisas. Logo, a infelicidade é você não reconhecer essa grandeza.
Imagina um dia o seu corpo vai tombar, meu querido, minha querida que está nos ouvindo aqui. O seu corpo vai tombar. Isso é passageiro. Jesus falou, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Seria interessante a gente ter um bem que vai ultrapassar o próprio tempo, como eu falei aqui, somente Deus, ele está fora do tempo. Logo, tê-lo é a verdadeira felicidade. Não tê-lo seria a causa da infelicidade. Essa felicidade, professor, ela depende do homem, depende de nós? Boa pergunta. Da mesma maneira que Deus dotou o homem de intelecto, então, como eu falei aqui, a parte responsiva do ser humano, o homem, ao ouvir a palavra, ele pode acreditar, porque a fé ela é um resultado do ouvir e um convencimento do Espírito Santo. Logo, o homem ele está relacionado, sim, ao alcance da felicidade. Bom, nós temos mais uma pergunta aqui, da jovem Débora. Débora Nayara. Cadê? Paz do Senhor. Professor, qual a importância da filosofia para a apologética? Sim, excelente pergunta. O que seria a apologética? A definição de apologética seria a defesa da fé. Então, na primeira epístola do apóstolo Pedro, aproveitando o ensejo, no capítulo de número 3 e o versículo de número 15, ele menciona, ele vai dizer justamente assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração e estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão, olha que interessante, a razão da esperança que há em vocês. Então, observe que ele está dizendo assim, vocês creem, mas se preparem para dar respostas acerca da sua fé. Então, quando a gente realiza um programa desta natureza, em que a gente raciocina, então isso daqui já é uma apologética. Isso é uma defesa da fé. Então, a gente tem base nas Escrituras para se preparar, estudar e poder, de fato, dar uma explicação para que a pessoa que esteja ouvindo possa, de fato, ser convencida. É claro que o Espírito Santo, no âmbito soteriológico, ele convence, senão a gente não está dizendo que não é função do Espírito Santo. É função do Espírito Santo convencer, sim, mas convencer da parte divina e tem um argumento na parte humana. Então, nós, quando estamos aqui argumentando, o Espírito Santo está trabalhando o meu intelecto, eu tive que me preparar, que ler, para poder dar as respostas cabíveis. É interessante. E às vezes, professor, a gente fica pensando quem de fato crê de forma diferente da nossa, por exemplo, que na teoria da evolução. Será que ele de fato crê nisso mesmo? Porque tem um episódio interessante com uma pessoa, ele estava na sala de aula e o professor dizendo que evoluímos, viemos do macaco, tarará. E a escola era assim, perto de uma mata, aí passou em Saguins, né? Aí ele disse, professor, seus primos ali. Ele expulsou ele da classe. Quer dizer, é verdade que você está me ensinando ou você achou isso fosse uma chacota? Enfim, você acredita de fato que nós evoluímos de um primata? Isso é algo a se pensar, né, professor? Justamente, eles querem alterar o conceito de evolução para dizerem que não é de fato assim, mas no fundo, só é você voltar ao argumento do átomo. É pior do que o macaco. É pior ainda dizer que o homem é uma evolução de qualquer outra espécie. Porque, primeiro, quebra o conceito do DNA. E que átomo é esse? Rapaz, eu vou chamar esse átomo de Deus. Vou dizer assim, átomo, tu és Deus, porque só sendo Deus para fazer, de fato, toda essa criação. Então, é algo incoerente. E outra coisa, essa questão de quando veio à tona, nessa questão do iluminismo, porque eles queriam algo que fosse provado em laboratório, né? Você tem que provar, e não tem como provar o criador de todas as coisas, né? E pior, não tem nem como comprovar a teoria do Big Bang. Tem como? Vai provar como? Veja, se não tem como comprovar uma teoria dessa, como é que eu vou dizer que isso é ciência? Isso são teorias, já está dizendo, são hipóteses, possibilidades. Mas por causa da queda, da arrogância do ser humano, aí a gente vê. É o eu predominante, o homem como o antropocentrismo, como o senhor bem mencionou agora no iluminismo. O homem como centro
do universo. E o homem é centro de nada, o homem não é centro nem da vida dele. Se o homem fosse centro da vida dele, ele mesmo, ele já seria eterno, pronto. Você seria eterno, mas como você não é eterno, você não sabia nem se iria nascer ou não. Lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu, Senhor, já te conheci. Antes que saísses da madre, eu te escolhi, eu te separei. E as nações te dei por profeta. Deus sabia quem tu irias ser, rapaz. É melhor seria mais inteligente da sua parte dizer assim: rapaz, eu sou limitado mesmo, eu sou pó e cinza, e um dia teu corpo vai tombar terra seca. Glória a Deus. Passou uma liçãozinha de casa para estes, né? Responder as perguntinhas ali que Deus fez a Jó, né, professor? Tentar responder aquelas perguntas que Deus fez para Jó. Onde tu estava, Jó, quando eu estava fundando, colocando os alicerces, né, da terra? Tu estavas onde? Glória a Deus. Aí Jó já parou para pensar como é que a terra, o que é que segura a terra? Se a terra está no universo, quais são as colunas que sustentam a terra? Já parou para pensar? E detalhe, o peso que a terra tem. Aí você vê Deus perguntando para Jó: Jó, onde é que tu estavas quando eu colocava as colunas na terra? Jó diz assim: Deus me livre, eu não sei não. Saia com o senhor. Limite da razão. Professor, antes da gente encerrar, alguém pode perguntar aquele texto, aquela passagem de Isaías, que a gente falou aqui da questão do mal. Aí diz assim: mas a sua Bíblia diz que lá Deus cria a luz e eu crio o mal. Eles podem se basear ali e dizer que Deus cria o mal. Ótima pergunta, irmão Manassés, né? Um paralelo com a pergunta de Jonas, né, sobre a questão do mal. É interessante porque, como eu falei aqui, o mal, ele é oriundo do mau uso do livre-arbítrio. Então, o mal está no aspecto da moralidade, não da substância em si. Só que quando o homem peca, ocorre a desobediência, vai gerar uma punição da parte de Deus. Então, o que aconteceu aí nesse texto especificamente é Deus punindo por causa da desobediência. Então, criar o mal, observe que Deus só pune Adão por causa do primeiro mal. Então, a gente diz que é uma criação do mal da parte de Deus no sentido que ele está punindo pela desobediência. Logo, Deus não é o autor do mal. O mal aí significa, irmão Manassés, punição. Então, senão você vai... aí, viu, para não esquecer. Anota aí em casa. Bom, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa de hoje. Eu quero deixar à vontade, professor Marconi, para a sua reflexão aí para todo o povo de Deus que está nos acompanhando. Meus queridos que estão nos dando esta maravilhosa honra de estar aqui conosco, os jovens aqui presentes, né, toda a equipe, né, dos louvores, enfim, todos aqui, eu queremos apenas, já que o tema fala sobre fé e razão, eu tentei mostrar aqui no âmbito argumentativo, mas, por exemplo, os livros que nós estamos aqui em mãos, isso foi promessa de Deus. Quando eu entreguei minha vida para servir ao Senhor Jesus aos 18 anos, o Senhor fez promessas a mim. E disse, não só a mim, mas para a mocidade da época, disse assim: jovens que estão aqui, eu, Senhor, irei colocar na faculdade. E pela misericórdia, eu fui um dos, irmão Manassés. No ano de 2010, na casa da minha tia Zefinha, lá em Pombos, no tempo do Orkut, eu mostrei um vídeo, uma foto que fizemos um livro em conjunto com a minha turma da graduação, mais outra turma, mas não foi o meu livro especificamente, ou seja, isolado. E na hora que eu mostrei, a minha prima, Deus tomou a boca da minha prima e disse assim: Marconi, Deus me manda te dizer que esse daí é apenas o primeiro. Então, se Deus fosse mentiroso, tudo que foi profetizado desde o Antigo Testamento, você observa, está se cumprindo. Deus é fiel para falar e é fiel para cumprir. Então, tudo aqui que eu estou mencionando aí, tudo isso aqui é para a glória dele. Você que está nos ouvindo aqui nesse momento, você tem a oportunidade. Deus, quem sabe, livramentos que Deus te deu. Quantas das vezes Deus já falou com você. E Deus está falando com você agora, nesse momento. Creia tão somente, porque Deus é soberano. Ele é maior do que o teu intelecto pequeno. E Ele tem projeto com você. Agora, como existe a soberania de Deus, mas há também a responsabilidade humana. Então você agora, ao ouvir
tenha a oportunidade de dizer assim, Senhor, sabe uma coisa? Só o Senhor é eterno, eu sou finito, eu sou pequeno, eu sou vaso de barro, mas Tu és grande, Tu és eterno, Tu és soberano. E eu creio, Senhor, que o Senhor tem coisas grandes a realizar. Nada está perdido, meu querido, nada está perdido, minha querida. Descanse seu coração no Senhor e as demais coisas serão acrescentadas. Glória a Deus. Quem crê, diga amém. Amém! Tá glória. Cantora Evelyn Pio, nosso muito obrigado. Deus continue lhe abençoando. Vocês aprendendo, né? Eu estava aqui pensando, quando nós nos reunimos em nome de Deus, é incrível. A gente sempre sai abastecido. Gratidão, Deus abençoe. Se quiser ouvir mais louvores aí da Evelyn Pio nas plataformas digitais da Berea Music, tem o canal Berea Music Oficial, vai lá, se inscreva, clica no sininho, né? Tem sempre Isso. novidade pra gente. Seja edificado. Deus abençoe aos músicos, Deus continue abençoando. E os jovens da área 41 e da área 50. Foi muito bom estar com vocês. E a área vencedora foi a área 41. Mas todo mundo ganhou conhecimento, né? Meus queridos, que Deus continue abençoando a sua vida. Continue com a programação da Rede Brasil. Deus tem muito mais ao seu coração. E até o próximo programa. Paz do Senhor Jesus. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira